Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar o estágio probatório, um dos temas mais importantes da Lei nº 8.112 de 1990 e também um dos assuntos mais cobrados em concursos públicos. Sempre que um novo servidor ingressa em um cargo público efetivo, ele não adquire imediatamente todas as garantias previstas para a carreira. Antes disso, deverá passar por um período de avaliação em que a administração pública verificará se ele possui as condições necessárias para permanecer definitivamente no cargo. Esse período recebe o nome de estágio probatório e representa uma etapa essencial na vida funcional do servidor público. Antes de analisarmos as regras previstas na legislação, é importante compreender o conceito de estágio probatório. O estágio probatório é o período durante o qual a administração pública avalia o desempenho do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, verificando se ele possui aptidão, capacidade e comportamento compatíveis com o exercício das atribuições do cargo. Em outras palavras, é uma fase de avaliação funcional, na qual o servidor demonstra, na prática, que reúne as condições necessárias para permanecer na carreira pública. É importante destacar que o estágio probatório não deve ser confundido com treinamento ou período de aprendizagem. O servidor já ingressa no cargo mediante aprovação em concurso público, demonstrando possuir conhecimento técnico suficiente para exercer suas atribuições. Durante o estágio probatório, o objetivo não é ensinar o servidor a desempenhar suas funções, mas sim avaliar como ele exerce essas atividades no dia a dia da administração pública. Outro ponto extremamente importante é compreender quem está sujeito ao estágio probatório. A Lei nº 8.112 determina que o estágio probatório aplica-se aos servidores nomeados para cargos de provimento efetivo. Isso significa que ele está relacionado ao ingresso por concurso público em cargo efetivo. Já os ocupantes exclusivamente de cargos em comissão não passam por estágio probatório, pois esses cargos são de livre nomeação e exoneração. Da mesma forma, empregados públicos contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho possuem regras próprias, diferentes daquelas previstas na Lei nº 8.112. Durante muitos anos, existiu uma diferença entre o prazo previsto na Lei nº 8.112 e aquele estabelecido pela Constituição Federal. Originalmente, a Lei nº 8.112 previa estágio probatório de 24 meses. Entretanto, a Emenda Constitucional número 19, de 1998, alterou a Constituição Federal, passando a exigir 3 anos de efetivo exercício para aquisição da estabilidade. Atualmente, tanto a doutrina quanto a jurisprudência consolidaram o entendimento de que o estágio probatório acompanha esse período constitucional de 3 anos. Portanto, para fins de concursos públicos, o candidato deve considerar que o estágio probatório possui duração de 3 anos de efetivo exercício. Essa é uma das maiores pegadinhas das bancas examinadoras. Algumas questões ainda apresentam o prazo antigo de 24 meses, tentando induzir o candidato ao erro. Sempre que a prova perguntar qual é a duração do estágio probatório atualmente, a resposta correta será 3 anos de efetivo exercício. Durante esse período, a administração pública avaliará diversos aspectos relacionados ao desempenho funcional do servidor. A Lei nº 8.112 estabelece 5 fatores fundamentais que devem ser observados durante essa avaliação. O primeiro fator é a assiduidade. A administração verifica se o servidor comparece regularmente ao trabalho, cumprindo sua jornada de forma adequada. Um servidor que apresenta constantes faltas injustificadas demonstra deficiência nesse requisito. O segundo fator é a disciplina. Aqui é analisado o comportamento funcional do servidor, verificando se ele respeita as normas legais, regulamentares e administrativas, além das determinações legítimas de seus superiores. O terceiro aspecto é a capacidade de iniciativa. Esse critério procura avaliar se o servidor demonstra interesse pelo trabalho, busca soluções para os problemas administrativos e desempenha suas atividades com autonomia, dentro dos limites de suas atribuições. O quarto fator corresponde à produtividade. A administração observa a quantidade e a qualidade do trabalho realizado pelo servidor, verificando se ele consegue cumprir adequadamente as tarefas que lhe são atribuídas. Por fim, o quinto requisito é a responsabilidade. Nesse aspecto, analisa-se o comprometimento do servidor com suas funções, o cuidado na execução das atividades, a preservação do patrimônio público e o respeito aos deveres inerentes ao cargo.
Esses 5 fatores devem ser memorizados, pois aparecem constantemente nas provas de concursos públicos. Muitas bancas elaboram questões substituindo um desses critérios por outro inexistente na lei, como liderança, criatividade, simpatia, inteligência emocional ou experiência profissional. Essas características podem ser desejáveis, mas não fazem parte dos critérios expressamente previstos na Lei nº 8.112 para avaliação do estágio probatório. Outro aspecto importante é compreender que a avaliação durante o estágio probatório deve ocorrer de forma objetiva, fundamentada e periódica. A administração pública não pode reprovar um servidor por motivos subjetivos ou pessoais. Toda avaliação deve estar baseada em critérios técnicos, respeitando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e do devido processo administrativo. Caso o servidor não apresente desempenho satisfatório durante o estágio probatório, poderá ser exonerado, desde que sejam observadas todas as garantias legais, incluindo o direito ao contraditório e a ampla defesa quando cabíveis. Por outro lado, se o servidor demonstrar desempenho compatível com os critérios legais durante todo o período de avaliação, adquirirá a estabilidade ao final dos 3 anos de efetivo exercício, desde que também tenha sido aprovado na avaliação especial de desempenho prevista pela Constituição Federal. É importante observar que estágio probatório e estabilidade não são exatamente a mesma coisa. Embora estejam diretamente relacionados, representam institutos distintos. O estágio probatório corresponde ao período de avaliação do servidor. Já a estabilidade representa a garantia adquirida após o cumprimento dos requisitos constitucionais, proporcionando maior proteção ao vínculo funcional do servidor. Em outras palavras, todo servidor estável passou anteriormente pelo estágio probatório, mas o simples fato de estar em estágio probatório ainda não significa que o servidor seja estável. Outro erro muito comum em provas consiste em afirmar que a estabilidade é adquirida automaticamente após 3 anos de exercício. Essa afirmação está incompleta. Além do período de 3 anos de efetivo exercício, é necessária a aprovação na avaliação especial de desempenho realizada pela administração pública. Também é importante destacar que, durante o estágio probatório, o servidor possui praticamente os mesmos deveres funcionais aplicáveis aos demais servidores públicos. Ele deve observar as proibições previstas na Lei nº 8.112, cumprir suas atribuições, respeitar seus superiores, atender ao interesse público e desempenhar suas funções com ética, eficiência e responsabilidade. A única diferença relevante está relacionada justamente à permanência definitiva no cargo, que dependerá da conclusão satisfatória desse período de avaliação. Outro aspecto frequentemente explorado pelas bancas examinadoras envolve as licenças e afastamentos durante o estágio probatório. Dependendo da natureza do afastamento, o período poderá influenciar a contagem do estágio, tema que possui diversas particularidades e costuma ser disciplinado tanto pela legislação quanto pela jurisprudência. Em concursos, normalmente essas situações aparecem em questões específicas e exigem bastante atenção à redação legal. As bancas também costumam perguntar quais fatores são avaliados durante o estágio probatório. Para facilitar a memorização, lembre-se sempre destes 5 critérios previstos na Lei nº 8.112: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Outro erro bastante frequente consiste em afirmar que conhecimentos técnicos fazem parte dos critérios expressamente previstos na lei. Embora sejam importantes para o desempenho do cargo, eles não aparecem entre os 5 fatores listados no artigo correspondente da Lei nº 8.112. Também aparecem questões afirmando que o estágio probatório se aplica aos ocupantes de cargos em comissão. Essa afirmação está incorreta, pois esses cargos são de livre nomeação e exoneração, não estando sujeitos ao estágio probatório. Do ponto de vista administrativo, o estágio probatório representa um mecanismo de proteção tanto para a administração pública quanto para a sociedade. Por meio dele, é possível verificar se o servidor realmente apresenta comportamento compatível com o exercício da função pública, assegurando que apenas profissionais aptos permaneçam definitivamente na carreira. Ao mesmo tempo, esse período permite ao próprio servidor conhecer a estrutura do órgão, adaptar-se às rotinas administrativas, compreender melhor suas atribuições e desenvolver sua experiência profissional dentro do serviço público. Para facilitar sua memorização, lembre-se da seguinte sequência:
O candidato é aprovado em concurso público, nomeado, toma posse, entra em exercício e inicia o estágio probatório. Durante 3 anos de efetivo exercício, será avaliado quanto à assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Se obtiver avaliação satisfatória e cumprir os requisitos constitucionais, adquirirá a estabilidade no serviço público. Compreender corretamente o estágio probatório é essencial porque ele representa a fase de consolidação da carreira do servidor público. Na próxima aula, estudaremos justamente a estabilidade, compreendendo em que momento ela é adquirida, quais garantias oferece ao servidor e em quais situações essa proteção poderá ser perdida de acordo com a Constituição Federal e a Lei nº 8.112 de 1990.